Está na hora da grandiosa história universal das traquitanas, nas manhãs da Comercial, com Nuno Marco. Uma oferta Montepio, cartões Star Wars, cartões de débito que o ajudam a controlar as suas despesas, e Holmes Place. Encontramos-nos lá. É espantoso como o papel higiênico existe há tanto tempo, mesmo que não nas formas em que hoje existe. O primeiro uso que a história registra do papel higiênico data do século VI, nos primeiros anos da China medieval, em plena dinastia Tang. E sim, houve uma dinastia Tang, ok? Não estou a fazer nenhuma piada envolvendo refrescos. Nem vou dizer a seguir que a dinastia Tang ficava entre a dinastia Fruto Real e a dinastia Trinaranjo, está bem? Bom, esta primeira referência escrita da história ao papel higiênico é uma utilização curiosa. Não há nenhum registro ou nenhuma descrição do ato de usar o papel, mas há uma primeira referência numa crónica de um professor chinês, Yan Zitui, que é das coisas mais intrigantes que já se escreveram. Não sei. Não faço ideia. O texto de Yan Zitui diz, e passo a citar: papel onde estejam escritas citações ou comentários dos 5 clássicos, ou onde estejam escritos os nomes de sábios, não me atrevo a usar para fins de casa de banho. Isto é interessante, porque nos leva a crer que de facto eles usavam obras escritas para se limparem na casa de banho. Então não havia a indústria do papel higiênico, usavam o que havia, não é? Este senhor diz, no fundo, é que uma pessoa não se pode limpar a qualquer obra literária. Tem que ter algum cuidado, não é? Tem que haver critério. Há algumas que são mais adequadas do que outras, que é no fundo o que acontece hoje, tantos séculos depois, no que toca aos livros. Bom, alguns anos depois, um árabe escrevia em 851 sobre os hábitos de higiene dos chineses. E sabem o que é que isto significa? Que vamos presenciar o regresso de uma das imortais personagens da grandiosa história universal das traquitanas. Olá, eu sou um turista árabe. Incrível, como já são 2 turistas árabes a visitar a China. Incrível. Eles adoravam aquilo. O primeiro trouxe lá a pólvora, e este ficou fascinado com os hábitos de higiene dos chineses, tendo escrito a primeira descrição fascinada do que eles faziam na casa de banho. Olá, e dizia o seguinte: eu sou o tal turista árabe. Então, não é que os chineses não se lavam com água depois de fazerem as suas necessidades? Optam, em vez disso, por se limparem com papel? Vocês sabiam de... Olá, eu sou um turista... já disse. Este não é o mesmo, pois não? Não. Curioso. Tem uma certa... Os turistas árabes falavam todos da mesma maneira. São todos parecidos, pá, sim. Caso queiram saber qual foi a primeira aparição do turista árabe, foi logo no primeiro episódio, sobre a pólvora. Foi no primeiro? Foi no primeiro episódio, é verdade. Isto evidentemente fez furor. À medida que se avança pela Idade Média no mundo inteiro, vai-se constatando que o uso da água na higiene pessoal foi caindo em desuso. O pessoal não era muito amigo da água. No entanto, o papel higiênico na China tornou-se uma indústria próspera. No século XIV, na província de Zhejiang, conhecida como a grande capital do papel higiênico, assim como Paços de Ferreira é a capital do móvel, fabricavam-se 10 milhões de embalagens de papel higiênico por ano, cada uma podendo conter de 1000 a 10.000 folhas. E era um papel higiênico que era absorvente, mas nem por isso muito macio. O papel higiênico macio e agradável era fabricado de propósito para a família de um imperador chinês, o imperador Hongwu. Foi ele que mandou fazer o primeiro papel não apenas macio, mas perfumado. Foi o primeiro. Foi o primeiro. O papel perfumado apareceu aí. Mandei uma carta em papel perfumado. Bom, neste caso eu mandei um fax. A dada altura criou-se uma situação na história da humanidade, sobretudo pela Idade Média adentro, que quase pode ser definida como diz-me como te limpas, dir-te-ei quem és. As pessoas ricas limpavam-se com coisas como lã ou seda. A pessoa limpar-se com lã é estranhíssimo. Oh filha, vai buscar uma ovelha. Foi daí a expressão ovelha negra. Sim, foi daí. Era sempre a mesma Bem observado. As pessoas pobres. É uma vida da merda. Assim continua. Bom, as pessoas pobres na altura limpavam-se a uma lista de coisas que incluíam a mão, trapos, folhas, ervas, pedras, areia, neve. Ia com neve. Espera aí que eu fiquei na mão. Limpavam-se com a mão. Não, a mão foi logo no... Primeira coisa, historicamente listada nesta quantidade de coisas que as pessoas usavam para se limpar. Com neve também.
Cascas Pá, de os coentros é fruta. fresquinho. Cascas de fruta também. Ananás não, digo eu. Mas cascas de fruta faz algum sentido, depois a pessoa fica ali com aquela cheirinha laranja. Ai, faz algum sentido. Ok. Conchas de bivalves. Perfuma. Conchas de bivalves. Sim, isso acho que era o mais habitual. Não é? Mas obviamente Também vem daí a expressão quem se lixa é um mexilhão. Também vem Sem daí. dúvida, sem dúvida. E esta era a parte mais aflitiva: pedaços de madeira. O risco de espetar uma lasca. Tenho uma lasca no canto do. Sim, Pedaços de madeira. lá, sim, pedaços de madeira. Não Mas fazer as- piadas com tronco. Continua. Não. As técnicas da Roma Antiga também me afligem. Eles usavam uma esponja presa num pau para se limparem. O que me leva a questionar: a sério, não podia ser só mesmo a esponja? Eles usavam a esponja presa no pau, depois de usarem, metiam aquilo dentro de um baldinho, o que no fundo acaba por ser mais um esboço daquilo que viria a ser o piaçaba, palavra que o corretor automático do meu iPad transformou em paisana. Quando lerem em algum sítio as palavras polícia à paisana, nesta era de corretores automáticos voluntariosos, convém certificarem-se que o texto não se refere a um agente da lei disfarçado de instrumento de limpeza de sanitas. Um polícia à piaçaba. O orgulhoso inventor do moderno papel higiênico foi Joseph Gayety. Em 1857, ele pôs no mercado folhas parecidíssimas com as que hoje usamos, só não vinham servidas sob a forma de rolo, mas vinham em resmas de papel. E quando eu falo de orgulho, o que eu quero dizer é o seguinte: o Joseph Gayety fazia questão de ter o seu nome impresso em todas as folhas às quais milhares de pessoas limpavam o traseiro. Eu acho que isto é de homem. É de homem. E o Gayety foi também um dos primeiros grandes homens de marketing da história. A frase publicitária que ele inventou para vender o seu papel dizia: o produto mais útil dos tempos modernos. Lá isso, quer dizer. É verdade. Eu acho que podia ser mais. De todos os tempos. Eu acho que, se pensarem bem Bastava nisto, dizer, é melhor do que a mão. é. Também é verdade. Também era uma grande frase. Mas vistas bem as coisas, pode faltar-nos tudo na vida. Mas se nos falta o papel higiênico é catastrófico. Se nos falta, digo eu, seja de um modo grande, ou seja, não termos em casa, ou não haver nos supermercados, ou de um micro modo, ou seja, quando se dá aquela situação tão comum em minha casa, que é eu aperceber-me que não há papel ali ao meu lado quando já é tarde demais, o que me obriga a desatar aos gritos: amor, traz-me papel! O que é uma coisa que eu frase tão odeio. romântica, sim. Eu não é? odeio porque, eu não sei como é que é com vocês, mas eu não quero que a minha linda esposa saiba que eu faço este tipo de necessidades. Então não digas no rádio. Mas mas ela agora não está a ouvir. Não vale Ela está lá na não. rádio dela. Não vale Quando eu me vejo obrigado a gritar em desespero por papel, quebra-se esse lado de magia da relação. Até há pouco tempo, ela acreditava piamente que quando eu ia à casa de banho, fazia arco-íris. Como aquele gato da internet, o Nyan Cat. Saía-me assim um arco-íris, não? Bom, Péssimo se vier com o pote de ouro no fim. sim. Porque é de aleijar imenso. Sim, sobretudo o pote de ouro passar. Meu Deus. Péssimo. O rolo de papel higiênico foi uma grande ideia. Começou em 1883. Foi obra de um inventor chamado Seth Wheeler. Desde essa altura até aos anos 90, o papel não evoluiu muito mais e toda a gente estava satisfeita com ele. Pronto, repetindo a tendência da Idade Média, pelo século XX afora havia papel mais barato e áspero para pessoas com menos posses e papel mais macio e fofinho para quem pudesse pagar mais por ele. Mas nos anos 90, a empresa Andrex, uma empresa britânica, introduziu no planeta uma invenção deliciosa, embora com o seu quê de prazer culpado, que foi o papel higiênico umedecido. Uma verdadeira onda de frescura que eu me lembro de me ter proporcionado grande alegria quando apareceu nas lojas portuguesas, mas que me lembro das pessoas, sobretudo os homens, assumirem muito discretamente que usavam. Mas era gostoso, era fresquinho, era bom. Digo isto de uma forma máscula. Aquela forma máscula com que um homem assume que aprecia papel fresquinho umedecido. Eu por acaso esse não gosto, mas eu gosto daquela coisa do o papel higiênico fashion. que há as Todas as cores. cores. O preto! Sabes? Papel higiênico preto, pá, é fashion. Eu Não. tenho toda uma secção no espetáculo Como Desenhar Mulheres, Motas e Cavalos, em que eu falo sobre isso. Meu Deus, pá, papel higiênico de design preto. Sim. Não achas giro? É onde eu traço o meu limite. Eu acho giro. Eu não- Eu Pode acho ter- que pode ter das outras estilo. cores, o preto faz outras alguma cores- confusão. Não, Sim, não, sim, não, sim, não, sim. não, não. Tu podes ter estilo em muita coisa. Tu podes ter estilo na maneira de vestir. Não, mas é que Tu podes ter estilo no carro que usas. Agora, tu não vale a pena ter estilo na maneira como limpas o desculpa carro. lá. não vale Mas a pena, há- vale. há- E pode ser não, usado, desculpa. usando as várias cores, pode ser usado como peça de decoração. Decoração, exatamente, para fazer pandan com o Opa, resto. Não, é limpar. Wanda que sabe. Desculpa lá. Vocês estão Acho completamente bem giro. fora das É tendências. limpar o bem giro. rabo, pá, Quer dizer, é no limpar. preto, depois não. Não vamos falar disso. E parabéns à marca, começada por R, que o comercializa, não é? E que é um sucesso mundial. É um sucesso, pá. Vocês verdade, é vocês estão verdade. fora. Eles não são pessoas do mundo. Não Pedro. sabem, Somos não têm nós. mundo, vocês não têm mundo, pá. Não são. É limpar o rabo. Não interessa.
é preciso design. Papel Renex. Renex não é expressos. Renex, olha, De uma vez vez, em quando. uma vez fiz uma viagem incrível numa carrinha Renex. Sim, do Porto a Lisboa. Perdi o comboio, o último comboio do dia, e lá fui eu. Tenho a sensação que estive a viajar 10 horas. É E isso esse e é os o expressos programa. Resende. Vocês não se lembram disso? E foi à noite, e quando soou a meia-noite dentro da carrinha Renex, houve uma senhora que se levantou e que disse: atenção, senhoras e senhores, porque hoje já é amanhã. Hoje já é amanhã. Que informação útil. Sim. E eu nunca mais me esqueci disso. Hoje já é amanhã. Sim. Esse tipo de informação só tens na Renex. Só na Renex. Maravilhoso. As Traquitanas são uma oferta Montepio, cartões Star Wars, cartões de débito que o ajudam a controlar as suas despesas, e Homes Place. Encontramos-nos lá.